bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sudoku, trazendo mais uma solução de um Sudoku classificado como difícil. Nós vamos começar aqui pelo quarto bloco. Observe aqui no quarto bloco que as casas em destaque não podem conter o número 4 e nem o 2. Desta forma, veja que no bloco 4, o 4 e o 2 devem ocupar essas duas casas em destaque aqui na linha inferior. Sendo assim, como o 3 não pode estar aqui na coluna da esquerda, uma vez que já tem o 3 na mesma coluna aqui no bloco 1, no bloco 4, a única possibilidade para o 3 passa a ser esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 3. Desta forma, observe que no bloco 7, a única possibilidade para o 3 passa a ser esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 3. Observe aqui que na primeira coluna está faltando o número 8. Veja que essas três casas em destaque aqui no bloco 7 não pode o número 8, porque já tem o 8 aqui no bloco 7. Essas duas casas em destaque aqui no bloco 4 também não pode o 8, já tem o 8 aqui no bloco 4. E sabemos que essas duas casas em destaque aqui no bloco 4 devem ser ocupadas pelo 1 e pelo 9. Veja então que na primeira coluna a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque aqui no bloco 1. Vamos colocar aqui o número 8. Veja só, uma vez que essas duas casas em destaque no bloco 4 serão ocupadas pelo 1 e pelo 9, as três casas em destaque aqui no bloco 7 deverão ser ocupadas pelo 7, 5, e 2. Não é isso? Aqui na primeira coluna, além do 9 e 1, está faltando 7, 5 e 2, que ocuparão essas três casas em destaque aqui na primeira coluna. Então, além do 2, 5 e 7, que estarão nessas três casas em destaque, no bloco 7 ainda fica faltando o número 9, 6 e 4. 9, 6 e 4. Mas veja que esta casa em destaque não pode conter o 6 e nem o 9, então a casa em destaque tem que ser o número 4. Colocamos aqui o 4. Ao colocarmos aqui o 4, veja que a casa em destaque no bloco 4 não pode mais ser o 4, tem que ser o 2. Colocamos aqui o 2. Esta casa vazia aqui em destaque ao lado do 2 tem que ser o 4. Colocamos aqui o número 4. Observe que no bloco 8, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 4. Veja que aqui no bloco 5, essas casas em destaque não pode conter o número 6. Então, no bloco 5, a única possibilidade para o 6 é esta casa, que agora está em destaque. Vamos colocar aqui o número 6. No bloco 1, veja que o 2 não pode estar em nenhuma dessas casas em destaque, ou seja, o 2 não pode estar na coluna central, nem na linha superior aqui no bloco 1. Então, a única possibilidade para o 2 no bloco 1 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 2. Observe agora que aqui na terceira coluna está faltando apenas o número 6 e o número 9. Veja que esta casa em destaque no bloco 1 não pode o 6, já tem o 6 na mesma linha aqui no bloco 2. Então a casa em destaque no bloco 1 tem que ser o 9. Para completarmos a terceira coluna, colocamos o 6 na casa em destaque aqui no bloco 7. Aquela casa em destaque no bloco 7 tem que ser ocupada pelo 9. Colocamos ali o 9. Veja que aqui no bloco 9, as únicas possibilidades para o 4 e para o 9 são essas duas casas em destaque aqui na linha inferior, ou seja, 4 e 9 formam um par excludente que ocuparão essas duas casas em destaque aqui no bloco 9. Sendo assim, veja que no bloco 9
a única possibilidade para o 1 passa a ser esta casa em destaque. Então vamos colocar aqui o número 1. E veja também como o 8 não pode estar aqui na linha superior. A única possibilidade para o 8 no bloco 9 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 8. Além do 4 e o 9, que estarão nessas duas casas em destaque aqui no bloco 9, está faltando o número 3, 2 e 6, que ocuparão essas três casas em destaque aqui na linha superior, bloco 9. Mas veja, esta casa em destaque não pode o 2 e nem o 3, porque já tem eles aqui na mesma coluna. Então, a casa em destaque no bloco 9 tem que ser o 6. Colocamos aqui o número 6. Como esta casa em destaque ao lado do 6 não pode o 2, então tem que ser o 3. E esta casa vazia ao lado do 3, agora em destaque, tem que ser o 2. Colocamos aqui o número 2. Observe que aqui no bloco 6, os 5 e o 8 não podem estar aqui na coluna da esquerda, nem na linha central. Ou seja, os 5 e o 8 formam um par excludente, ocupando esta casa e esta casa. Desta forma, veja então que no bloco 6, a única possibilidade para o 1 passa a ser esta casa agora em destaque. Consegue compreender? Veja. Veja que essas casas destacadas em verdes serão ocupadas pelo 5 e pelo 8, uma vez que nem o 5 e nem o 8 podem estar aqui nas casas rosas. Ou seja, 5 e 8 estarão nas casas verdes. Como o 1 não pode estar aqui na coluna da esquerda nem na coluna central, resta apenas esta casa rosa da coluna da direita para conter o número 1. Podemos aqui então colocar o 1. Veja que ao colocarmos aqui o 1 no bloco 6, a casa em destaque no bloco 4 passa a ser o 9. Vamos colocar aqui o 9. Para completarmos o bloco 4, colocamos o 1 na casa em destaque. Veja que aqui no bloco 8, o 1 vai estar na coluna da esquerda ou na coluna da direita, uma vez que ele não pode aqui na linha central nem na linha superior. E o mesmo acontece aqui no bloco 5. O 1 vai estar na coluna da esquerda ou na coluna da direita. Desta forma, no bloco 2, o 1 não pode estar na coluna da esquerda nem na coluna da direita. Como ele também não pode estar aqui na linha inferior, resta apenas esta casa em destaque para conter o número 1. Vamos colocar aqui o 1. Veja então que no bloco 1, a única possibilidade para o 1 passa a ser a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Observe que aqui na quinta linha está faltando o número 3, 4, 6 e 7. Veja que essas duas casas em destaque aqui no bloco 5 não pode o 4 e nem o 6, uma vez que já tem o 4 e o 6 aqui no bloco 5. Então, o 4 e o 6 ocuparão essas duas casas em destaque aqui no bloco 6, e essas duas casas em destaque no bloco 5 deverão ser ocupadas pelo 3 e pelo 7. Veja que esta casa em destaque não pode o 3, porque já tem o 3 na mesma coluna aqui no bloco 8, então devemos colocar nesta casa em destaque o número 7. Esta casa vazia em destaque aqui ao lado do 7 tem que ser o 3, colocamos aqui o número 3. Veja então que aqui no bloco 6, a única possibilidade para o 3 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Além dos 5 e 8, 4 e 6. Aqui no bloco
6 falta ainda o número 9. Veja então que a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Consegue compreender? Sabemos que essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 4 e 6. Esta casa e esta serão ocupadas pelo 5 e pelo 8. Restando apenas esta possibilidade para o 9. Colocamos aqui o número 9. Observe que aqui no bloco 2, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o 3. Veja só, aqui na terceira linha está faltando 4 números. Esses números são o 2, o 6, o 7 e o 9. 2, 6, 7 e 9. Veja que esta casa em destaque aqui no bloco 2 não pode o número 6, nem o 7 e nem o 9, uma vez que já tem eles aqui na mesma coluna. Então, esta casa em destaque no bloco 2 tem que ser o 2. Colocamos aqui o número 2. Desta forma, veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 2 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, no bloco 7, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Logo, esta casa em destaque no bloco 7 tem que ser o 7. Para completarmos o bloco 7, falta o 5. Colocamos o 5 na casa agora em destaque. Veja que aqui na sétima linha falta apenas o número 7. Então colocamos o 7 na casa em destaque aqui no bloco 8. Ainda no bloco 8, veja que a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 1. No bloco 8 ainda falta o número 5, que deve ocupar esta casa agora em destaque. Colocamos aqui o 5. Nesta coluna onde acabamos de colocar o 5, ou seja, aqui na quinta coluna, falta apenas o número 8. Colocamos o 8 na casa em destaque aqui no bloco 5. Ainda no bloco 5, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Para completarmos o bloco 5, falta apenas o número 5. Colocamos o 5 na casa em destaque. Veja então que no bloco 6 a casa em destaque tem que ser o 8. Logo, esta casa ali em destaque tem que ser o 5. Colocamos aqui o 5. Na quarta coluna, falta apenas o número 7. Colocamos o 7 na casa em destaque ali no bloco 2. Veja então que no bloco 3, a única possibilidade para o 7 é a casa agora em destaque. Colocamos aqui o 7. Desta forma, no bloco 1, a casa em destaque não pode mais ser o 7, é o número 6. Para completarmos o bloco 1, colocamos o número 7 na casa agora em destaque. Aqui na terceira linha, está faltando apenas o número 9 e o número 6. Veja que esta casa em destaque no bloco 2 não pode o número 6, então tem que ser o número 9. Para completarmos aqui a terceira linha, colocamos o número 6 na casa em destaque aqui no bloco 3. Veja então que no bloco 6 a casa em destaque não pode mais ser o 6, tem que ser o 4. Para completarmos o bloco 6, falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Aqui na sétima coluna, onde acabamos de colocar o 6, falta apenas o número 4, que deve ocupar a casa em destaque ali no bloco 3. Colocamos o 4. No bloco 3, a única possibilidade para o 8 é a casa agora em destaque. Desta forma, no bloco 2, a única possibilidade para o 8 é a casa agora em destaque. Para completarmos o bloco 2, colocamos o 5 na casa em destaque. Veja então que no bloco 3, o 5 deve ocupar esta casa em destaque. No bloco 3 falta apenas o número 9, colocamos o 9 na casa em destaque. Vamos para o bloco 9, veja que a casa em destaque tem que ser o 4. Para completarmos o bloco 9, falta o 9, colocamos o 9 nesta casa agora em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.